Falar de tempo de interpretar nos coloca diante já de um carrefour, de um cruzamento de dois instantes da teoria lacaniana específicos. Quando falamos em interpretação, pensamos a interpretação como o ato, como uma coisa que seja um instante, um momento, algo que marca, por exemplo, numa cura analítica, um antes e um depois. E isso rompe um pouco com a ideia da temporalidade apenas como a temporalidade do outro, ou seja, a temporalidade como aquilo que faz sentido dentro da trama simbólica no qual somos constituídos. É preciso pensar que o tempo, ele é o tempo do outro, mas há, na lógica lacaniana, que faz uma certa tripartição do tempo entre instante de ver, tempo para compreender e momento de concluir, uma certa dialética onde a gente vai ter, no instante de ver e no momento de concluir, nós temos a temporalidade do sujeito. E é exatamente nesse tempo para compreender que há todo o desenvolvimento de um certo diálogo com o outro. Será que eu deveria ter feito ou não? O que pensa, quais são os ideais? É o tempo do outro. Percebemos, por exemplo, que no mundo contemporâneo, onde cada vez mais somos instados a responder fake news, a ter que responder tudo nas redes sociais num tempo muito rápido, mal estamos vendo alguma coisa, estamos tendo que compartilhar, a gente percebe um certo encurtamento precisamente do tempo do outro. É como se o sujeito estivesse numa certa solidão e talvez o que uma psicanálise nesse momento ela tenha que fazer seja restituir a esse sujeito, que é o sujeito do ato da decisão permanente, um tempo para que ele possa verificar como se marcam, se determinam essas relações dele com a sua própria história, para aí sim, em um outro momento, ele tomar essa decisão, essa precipitação sobre quem é ele, o que é o seu ser, mas aí sim tendo um verdadeiro espaço de cálculo para o momento de concluir, que não seja simplesmente uma passagem ao ato, que é o que a gente percebe com muita frequência. Ou seja, a clínica lacaniana do tempo, a gente poderia pensar que ela tem questões que são atemporais, há questões ligadas ao inconsciente, como o próprio Freud fala, o inconsciente desconhece o tempo, ele vai dizer isso na metapsicologia, ou seja, há questões ali no tempo que não se relacionam com o S1, o S2, o S3, a temporalidade significante, mas que é marcado por um outro modo de cifrar o tempo, que são cifras de gozo. Essas cifras de gozo, elas são, por um lado, atemporais, se pensamos no tempo do outro, mas elas constituem precisamente a temporalidade do ser, porque é a temporalidade do sempre presente de um modo de gozar, que se atualiza, mas que traz algo que é um eterno presente, que é o presente do gozo. Vamos perceber isso em Lacan, esse cruzamento entre as relações atemporais e as relações temporais, percorrendo praticamente toda a obra dele. Logo nos primórdios, a gente percebe isso, por exemplo, no esquema L, onde vamos perceber que a diagonal da realidade, a diagonal A', ela é norteada pelo tempo, como a saúde mental, onde realmente, para se ter saúde mental, o mínimo que se precisa é saber quando o sinal está vermelho, quando está aberto, quantos minutos se demora para chegar a um lugar. Ou seja, talvez o que se exija na saúde mental seja que o sujeito esteja minimamente localizado e inteirado das noções de tempo e espaço para que ele possa conviver no mundo do outro. Mas essa diagonal ela se intercala com a diagonal que é do eixo ES ao grande outro, no esquema L, que é exatamente uma diagonal atemporal por ser a diagonal do inconsciente, e é a diagonal onde, por exemplo, as palavras vão marcar o corpo, não pelo sentido que elas podem trazer, mas como cifras de gozo, como momentos de conexão do outro
com a carne, com o corpo. É como se houvesse algo na temporalidade pulsional que escapasse precisamente ao ordenamento significante do 1, do 2, do 3, 30 segundos, 50 segundos, 60 segundos. Essa desorientação temporal, Lacan vai precisá-la um pouco mais, a partir de determinado momento da sua teoria, quando ele consegue fazer uma inscrição melhor dentro da própria topologia que ele vai conceber, inicialmente a partir dessa grande sacada, dessa grande intuição lacaniana, que é o objeto A, que é um objeto, por excelência, não orientável no tempo e no espaço, como podemos ver no Seminário da Angústia, mas que marca exatamente como vamos conseguir pensar nesse atemporal que ocorre quando não há uma extração, uma separação do objeto A, que nos funciona como uma bússola quando ele está separado, mas quando não há separação, ele vai funcionar precisamente como aquilo que desorienta a nossa relação, tanto com o mundo quanto com o próprio corpo. Uma das maneiras de pensar, então, a angústia é a impossibilidade de previsão de quando esses episódios de síndrome do pânico vão ocorrer. O desespero das pessoas muitas vezes não é nem muito pela síndrome do pânico, é muito mais pelo fato delas não saberem quando é que vai ocorrer de novo, porque a angústia ela não nos dá exatamente a bússola, como a fobia dá, da temporalidade do sujeito. Ou seja, uma interpretação, se ela vai entrar intemporalmente, se ela vai entrar na ruptura das relações do sujeito com o tempo, é claro que ela vai entrar nessa zona complexa, distinta do tempo e do espaço, que é a zona da angústia. E onde vamos perceber que aí, novamente, está em jogo como um corpo, ele deixa de ser marcado pelas suas cicatrizes da castração, por exemplo, para ser um corpo que é marcado por cifras de gozo, né? Fora do sentido, apenas como elementos de suporte à cadeia significante, mas sem sentido algum. Vai ser certamente um bom debate e convidamos vocês todos a estarem presentes e até muito breve. Até lá.